Olá, meus amigos, minhas amigas, que Deus les bendiga a todos ustedes. Estamos aqui para seguir com nosso podcast. Hoje nós vamos falar sobre São Mateus capítulo 7, verso 21 em adelante. Uma declaração de Jesus que é muito forte, principalmente para aqueles que fazem a obra de Deus de uma maneira direta ou indiretamente. Jesus diz assim: não todo el que me disse Senhor, Senhor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muitos dirão em aquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em tu nome? E em tu nome echamos fora demônios? E em tu nome hicimos muitos milagros? Então les declararé: jamás los conocí. Apartem-se de mim los que praticam la iniquidade. Meu amigo, minha amiga, essa é uma advertência que Jesus ele está dando, principalmente naqueles que estão fazendo a obra. Porque pensam que as coisas que fazem vão justificar-los ante Deus. Pensam que por el hecho de que sanam os enfermos, que echam fora os demônios, que estão fazendo a obra de Deus, que isso los vaya a justificar com seus pecados. É o que nós falávamos em podcasts anteriores sobre os falsos profetas, que eles são, como Jesus diz, lobos, não? Que se disfarçam de ovelhas. Ou seja, aparentam ser de Deus, e principalmente por isso, porque eles estão predicando a palavra. Por isso eles dizem: não profetizamos. Profetizar é isso, é predicar a palavra. Se a profecia que Jesus se refere, ele não se está referindo a divinação, não. Profetizar é predicar a palavra, hablar de la palavra. E quem são os que hablam de la palavra? São os pastores, são os obreiros, são os apóstolos, são os evangelistas, são aqueles que estão aí não, predicando a palavra de Deus. São essas pessoas, ele está falando com essas pessoas. Profetizamos em tu nome? Em tu nome não echamos fora demônios? Em tu nome não hicimos milagros? Ou se ele está falando, meu amigo, minha amiga, para aqueles que estão realizando a obra de Deus e pensam que por fazer todas estas coisas podem viver no pecado, que as obras vão a cobrir o pecado de eles, e não é assim. Para Deus, meu amigo, minha amiga, o mais importante não é o que eu hago, é o que eu sou. O que eu hago tem que ser apenas um reflexo de lo que eu sou. Se eu sou um homem de Deus, se eu sou um hijo de Deus, se eu sou nascido do Espírito Santo, então eu tenho que fazer a obra por causa de lo que eu sou. Agora, fazer a obra para justificar lo que eu não sou, Jesus digo, mesmo que a pessoa lo chame Senhor, Senhor, ela não entrará no reino de los cielos. Então, senhores, senhoras, jovens que me estão escutando nesse momento, vocês que têm o anelo de servir a Deus de alguma forma, você quer servir a obra de Deus, servir a Jesus, antes de você querer fazer a obra de Deus, você primeiro tem que ser um hijo de Deus. Você tem que ser nascido do Espírito Santo, para exatamente você não cair no erro de miles que andam por aí, fazendo a obra, pero não são hijos de Deus. E de pronto você se questiona, pero bispo, como pode que uma pessoa haga a obra e ela não ser hija de Deus? Como pode que a pessoa seja um pastor, seja um obispo, seja um profeta, um evangelista, seja um apóstolo, não que seja? Pode ser essas coisas todas e não ser um hijo de Deus. Isso pode acontecer. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga?
Porque, como já lhes dije, o espírito del engano é o que hoje está mais de moda. Esse espírito de engano é o que leva as pessoas a cometer essas atrocidades. Por isso, não se equivoque, não se deixe enganar por las aparências. Vê os frutos. Quem és de Deus, vá a realizar a vontade de Deus. Em uma ocasião, Jesus estava falando com a gente e chamaram a Jesus e lhe disseram: "Es que tu madre e tus hermanos te querem hablar." E Jesus disse assim: "Quem é minha madre? E quem são meus hermanos?" E señalando a la gente, ele disse: "Aqui está minha madre e meus hermanos, porque minha madre e meus hermanos são todos aqueles que hacen la voluntad de mi Padre." Ou seja, aqueles que nasceram de Deus. Pense nisso, meu amigo e minha amiga. O Bispo Macedo, nos últimos dias, falou sobre descendentes de Abraão e filhos de Abraão. Ele falou de duas coisas muito interessantes, que os descendentes de Abraão são aqueles que descendem por ADN, ou seja, porque têm o linaje de Abraão de la carne. Ora, filhos de Abraão são aqueles que nascem de Deus, são aqueles que recebem do Espírito Santo e vão a ser as mesmas obras de Abraão. E quais foram as obras de Abraão? Obediência, temor a Deus, reverência a Deus, consideração para com Deus. Esses são os filhos de Abraão. E assim também é com o cristianismo. O verdadeiro filho de Deus não és aquele que apenas libera, expulsa demônios e faz milagres. Não. O verdadeiro Filho de Deus usted lo va a ver en la conducta de Ele, en el carácter de Ele, en el matrimonio de Ele, en el comportamento de Ele, en la maneira de Ele ser por detrás de las cortinas. Observe isso. Dentro da igreja você vai encontrar pessoas que em las reuniões parecem muito santas, que levantam suas manos e oram, e hasta choram. Mas e quando termina o culto? E quando essas pessoas estão em la calle, em el trabalho, em la escola, em la universidade, em la casa com seu marido, com sua esposa, com seus padres ou com seus filhos? Será que elas continuam sendo as mesmas pessoas? Porque de pronto dentro da igreja ela cura, libera e hace isso, mas fora da igreja um mau exemplo. Por isso, escute o que Jesus disse: "Entonces les declararé, jamás los conocí. Apartem-se de mim los que praticam la iniquidade." Ele mandou que se apartara dele. Ele nunca conheceu. Mas não estavam dentro da igreja? Mas não expulsavam demônios? Mas não faziam milagres? Não predicavam a palavra? Como Jesus digo que jamais los conheceu? Porque essas pessoas nunca nasceram de Deus. Elas nunca tiveram a experiência de la salvação, nem muito menos tiveram o Espírito Santo adentro de elas. Mas como assim milagres, ó bispo? Como sanavam? Por causa do nome de Jesus. Se uno usa o nome de Jesus, os demônios se vão a someter, as enfermidades vão a sair, porque o nome do Senhor Jesus tem poder. E se a pessoa usa a fé em el nome do Senhor Jesus, vai acontecer. Pero isso não significa que essa pessoa haja nascido de Deus, ou haja tenido o Espírito Santo em ella. Pensa-lo, para que você não cometa errores e para que você não se engane com as aparências. Cuide de sua salvação e não se olvide, mais que a ser, temos que ser verdadeiramente hijos e servos de Deus. Deus bendiga a todos. Nos encontramos em nosso próximo podcast.